Olá, Daniel Seaman, na Gênesis Televisão com a grande notícia. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, acordo de paz. Empolgante, emocionante, incrível. Não é uma esquete do Joe Piscopo no Saturday Night Live ontem à noite. Foi um momento realmente histórico e transformador. O que testemunhamos na Casa Branca foi nada menos que pura genialidade estratégica. Um encontro entre dois dos líderes ocidentais mais não convencionais, incomuns, imprevisíveis e historicamente significativos, Trump e Netanyahu, lado a lado, cortando todo o barulho. Ame-os ou odeie-os, Donald Trump e Benjamin Netanyahu têm uma maneira de impactar o discurso global com uma clareza sem pedir desculpas. No Ocidente, nos acostumamos com a gratificação instantânea. Esperamos que a política funcione como uma máquina de venda automática. Insiram uma demanda, recebam um resultado, mas a história não funciona por impulso. Ela se desenvolve ao longo do tempo pela complexidade, negociação e choque de interesses. A verdadeira diplomacia não é um comercial de televisão de 15 segundos, nem vídeo de influenciador do TikTok. É uma maratona em um terreno moldado por prioridades nacionais, tensões regionais, pressões econômicas e falhas ideológicas. Os líderes ocidentais beta da semana passada acharam que estavam impactando o mundo com declarações vazias na Organização das Nações Unidas sobre paz e um Estado palestino, não conseguindo absolutamente nada de prático além dos aplausos da mídia. Trump e Netanyahu redirecionaram o foco global de volta para onde ele deve estar, sobre o Hamas, sua brutalidade e as consequências de permitir o extremismo. Eles também discutiram paz de maneira prática e realista. Eles reformularam a conversa em torno da responsabilidade. Por muito tempo, a comunidade internacional se entregou a uma narrativa que absolve a liderança palestina de responsabilidade. Isso acabou. O que vimos ontem à noite foi um apelo à razão, uma exigência de que aqueles que buscam legitimidade devem primeiro rejeitar o terror, abraçar a transparência e se envolver em uma diplomacia honesta. Este agora é o começo de um novo capítulo na diplomacia do Oriente Médio, um capítulo baseado na verdade e nas duras realidades. Em Israel, muitos agora preferem ridicularizar ou criticar Netanyahu por seu suposto pedido de desculpas ao Catar. Essa atitude, embora politicamente arriscada para Netanyahu, reabriu o único canal viável com a liderança do Hamas e trouxe o Catar de volta ao jogo, porque Catar é Hamas e Hamas é Catar. Sem isso, o acordo dos reféns estaria congelado. Os reféns são a prioridade de Netanyahu, apesar do que muitos israelenses dizem. Quando pedem a libertação dos reféns a qualquer custo, esse é o preço que Netanyahu aceita pagar. Isso não muda que o Catar está profundamente abalado pelo ataque de precisão de Israel contra terroristas em seu território. Essa operação deixou uma coisa absolutamente clara: Israel mudou as regras do jogo. O ataque no Catar foi o ápice final de uma sinfonia de um ano orquestrada por Netanyahu, que eliminou sistematicamente as lideranças do Hamas, Hezbollah, Síria, os Houthis e o Irã. Cada ataque foi mais que tático, foi uma mensagem clara ao Oriente Médio e ao mundo. Israel terminou de se defender, agora estamos nos afirmando. O Israel, que é a potência na região para ser levado a sério. Trump apresentou um plano de 20 pontos para encerrar a guerra em Gaza. Ele chamou isso de um dos maiores dias da civilização, apresentando não só como cessar-fogo, mas como plano de paz duradoura no Oriente Médio. Netanyahu apoiou o plano, chamando-o de histórico e afirmando que mudou o jogo. Em vez de o Hamas nos isolar, fomos nós que isolamos o Hamas. Nas últimas semanas, o foco do mundo estava se afastando das atrocidades cometidas por uma organização terrorista, jihadista, assassina e genocida chamada Hamas, para criticar os atos de legítima defesa de Israel. Esse era exatamente o plano elaborado pelo Hamas. O Hamas sacrificou seus próprios cidadãos ao colocar deliberadamente suas bases militares em torno e abaixo de áreas civis, usando-os como escudos humanos. Tudo isso considerado crimes de guerra segundo o direito internacional, que sabemos apontar de forma hipócrita para Israel. A reunião de ontem à noite foca a atenção no lugar certo. Outros pontos importantes do acordo são estes. Trump afirmou que Israel tem total apoio dos Estados Unidos para fazer o que for necessário caso o Hamas rejeite a proposta. Isso sinaliza o contínuo apoio dos Estados Unidos a Israel.
O plano inclui um conselho de paz presidido pelo próprio Trump, com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, como membro. Esse conselho supervisionaria a futura governança e os arranjos de segurança de Gaza. Não foi citado papel para a autoridade palestina. Netanyahu deixou muito claro que a autoridade palestina não estaria envolvida, a menos que passasse por uma reforma significativa. Ele enfatizou que Gaza seria governada por uma administração civil pacífica e não pela liderança palestina existente. A presença das forças de defesa de Israel em Gaza continuará por um futuro previsível, já que as forças de defesa de Israel devem permanecer em Gaza. Haverá, aos poucos, retirada e troca por uma força de segurança internacional. E, claro, ambos os líderes expressaram interesse em expandir os acordos de Abraão, com Trump até sugerindo que o Irã poderia estar envolvido no futuro. Mas isso exigiria grandes mudanças desse país. Por muito tempo fomos condicionados a acreditar que existe apenas um caminho para resolver o conflito no Oriente Médio. Uma fórmula defendida pela mídia e líderes ocidentais, repetida apesar dos fracassos. É uma doutrina idealista, não baseada em resultados. Então, para concluir, o que Trump e Netanyahu estão oferecendo é algo totalmente diferente, algo fundamentado, uma nova abordagem enraizada na realidade, não em desejos. Ela não alimenta ilusões, exige responsabilidade, clareza e resultados. E pela primeira vez em muito tempo, parece que a conversa está mudando do que soa bem para o que realmente funciona. Para dar continuidade aos eventos de hoje, achei que seria maravilhoso ter a oportunidade de falar sobre um velho amigo meu, e digo velho mesmo porque nos conhecemos desde o ensino médio em Ashkelon, o Dr. Kobe Michael, com quem também tive o privilégio de trabalhar, tanto para ele quanto com ele, no gabinete do primeiro-ministro há alguns anos. Kobe era o vice-diretor-geral do Ministério de Assuntos Estratégicos, na época em que eu era o chefe do escritório de imprensa do governo. Então nós temos nossas experiências, ambos temos experiências do gabinete do primeiro-ministro. Kobe é pesquisador sênior do Instituto Nacional do Seguro Social e do Instituto Misgav. E eu também o sigo em uma página do WhatsApp, onde ele compartilha suas opiniões junto com muitos outros estudiosos israelenses. E mesmo antes da reunião de ontem em Washington, ele falou sobre quando estava começando a surgir que havia esse acordo. Ele disse que Israel precisa aceitar. Depois analisaremos outros pontos. Então eu pensei que agora que temos mais conhecimento sobre o acordo ou sobre o plano, ainda é um plano sobre o que é o plano, seria bom ouvir as percepções dele e compartilhar essas percepções com todos nós. Kobe, obrigado por se juntar a nós hoje. Obrigado por me receber, Daniel. Então sua resposta inicial foi: primeiro diga sim. Acho que, após ver o plano apresentado ontem, qualquer pessoa em sã consciência concordaria que precisávamos dizer sim primeiro. Alguns pontos sobre isso. E depois de ouvir o que eles tinham a dizer ontem, quais são suas percepções sobre a proposta que está sendo apresentada a todos nós? Sim, como escrevi, o título do meu artigo era primeiro sim e depois bah. E eu achei que Israel deveria dizer sim logo de início, porque o quadro geral do plano, no final das contas, corresponde aos objetivos israelenses e aos principais interesses de Israel. E eu achei que, ao dizer sim primeiro, na verdade, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu adquire uma espécie de vantagem em relação ao presidente Trump para fazer os ajustes necessários que vão servir melhor aos interesses de Israel. E fico feliz em saber que não estava errado nesse sentido, porque o que vimos ontem é uma das maiores conquistas do Estado de Israel, não só, aliás, em relação à guerra em Gaza, mas de modo geral. Acho que precisamos entender o que o presidente Trump entendeu. E claro, o primeiro-ministro Netanyahu entendeu desde o início, desde o primeiro dia, 7 de outubro, que não estamos enfrentando uma guerra limitada contra o Hamas ou uma guerra contida geograficamente à faixa de Gaza, mas sim uma guerra regional de múltiplas frentes. E na verdade, como eu disse, não sei se você se lembra, e escrevi sobre isso logo no início da guerra, que estamos no começo da Terceira Guerra Mundial, nada menos do que isso. Isso é um choque de civilizações no sentido puro de Huntington.
E eu pensei que isso é um choque entre a civilização livre que Israel representa e defende e a barbárie. O eixo ou campo tirânico que era liderado pelo Irã, ainda liderado pelo Irã. E o Hamas era um dos componentes desse amplo eixo. E, eventualmente, Israel passou a ser a última força de toda a civilização livre. E Israel restaurou o direito o dever da civilização livre de se defender daqueles que pretendem destruí-la. Não tenho certeza se muitos na civilização livre entendem isso até hoje, mas eles vão entender. E eu acho que o que vemos nas ruas de Berlim, Londres e Paris é, no fim das contas, a expressão máxima desse confronto ao qual me refiro. E eu acho que o que vimos ontem na coletiva de imprensa é algo que Israel busca alcançar. E esse é o reconhecimento na verdadeira essência ou substância desse conflito, dessa guerra. E o que vimos ontem é um plano em que Israel tem que pagar alguns preços, mas a conquista que Israel pode alcançar ao adotar esse plano, quando esse plano é apoiado publicamente de maneira muito clara por todos os líderes árabes e líderes muçulmanos de países não árabes como Paquistão e Indonésia, é algo muito importante. Países islâmicos e muçulmanos. Quero dizer, a ideia de que eles apoiam totalmente o plano que o presidente Trump ou a administração americana apresentou, isso é algo que, no final das contas, isola completamente o Hamas. O Hamas não tem ninguém em quem confiar além dos iranianos. E sabe de uma coisa? Quando li hoje a resposta oficial dos iranianos, percebi até uma mudança na abordagem iraniana nesse sentido, porque eles também deram, eu diria, apoio à sua maneira iraniana, certo, ao plano e ao presidente Trump pelos seus esforços para resolver a questão lá. Mas Trump meio que abriu a porta para eles ao dizer, e ele foi muito gentil com eles em sua apresentação. Então eu acho que eles estão aproveitando isso, entendendo que as coisas mudaram. sim, ele até disse que espera que o Irã faça parte dos acordos de Abraão, nada menos do que isso. E ele deu aos iranianos outra chance de resolver as questões relacionadas ao problema nuclear de forma pacífica. Ele fez isso ontem. E nesse sentido, ele também encurralou o Irã. Acho que foi uma espécie de diplomacia muito impressionante, sabe, da administração americana. Não tenho dúvidas de que Israel, o primeiro-ministro Netanyahu, Ron Dermer e outros estavam nos bastidores. Israel esteve envolvido desde o começo. Eu pensei assim, e ainda penso assim, que Israel estava nos bastidores nesse sentido, e tudo foi muito bem coordenado. E eu acho que no fim das contas, mesmo que o Hamas recuse, e eu suponho que o Hamas vai recusar do seu jeito, eles não vão dizer não. Eles vão dizer uma espécie de sim, mas eles não vão concretizar isso. Mas eu acho que agora todo mundo entende a essência e a autenticidade do apoio americano a Israel no que diz respeito à ideia de cumprir a missão e eliminar o Hamas como uma entidade militar e governamental organizada na faixa de Gaza, caso eles se recusem, caso eles não cooperem. E isso é uma grande conquista. Antes de abordar outros pontos, quero começar com Israel. Netanyahu seguiu seu conselho e disse sim na hora. Eu também concordo com você, nós dois, sabendo como as coisas funcionam nos bastidores. Tenho certeza de que alguns dos atrasos faziam parte do ajuste fino e da discussão das questões, deixando claro onde estamos. Israel se posicionou e a administração aceitou. Mas se pegarmos um aspecto disso que está causando muito descontentamento entre os israelenses, é o fato de Netanyahu ter pedido desculpas ao regime do Catar. Como você vê isso?
Não pela política interna de Israel, mas no contexto mais amplo. Como você vê esse elemento que eu acho que abre a porta para outras coisas? Basicamente, eu tenho um problema principal com o Catar. Eu escrevi por anos, desde pelo menos 2000, quando começamos com toda a questão do dinheiro e das malas com o dinheiro. Eu escrevi e achei que era um erro. Durante todos esses anos fui muito crítico ao Catar. Acredito que o Catar seja inimigo não só de Israel, mas de todo o Ocidente. E eu achava que o Catar não vinha com as mãos limpas para a negociação. E não é, eu diria, um mediador honesto quando se trata do Hamas. Porque o Catar apoia o Hamas, e o Catar quer ver o Hamas não apenas permanecendo como um poder soberano na faixa de Gaza, mas o Catar quer ver o Hamas controlando todo o sistema palestino, o que significa a Autoridade Palestina e a Organização para a Libertação da Palestina. Exatamente. Porque o Catar é o maior provedor e apoiador da Irmandade Muçulmana em todo o mundo, junto com os turcos. Mas eu acho que algo também mudou no Catar. E eles entenderam após o ataque israelense, aliás, que não estão mais imunes, que são muito frágeis e muito vulneráveis. E, no final das contas, foi uma humilhação muito significativa para o Catar, não só do ponto de vista da segurança e do ponto de vista político, mas até mesmo do ponto de vista econômico. Porque investidores e outros podem pensar duas vezes se o Catar ainda é um lugar muito seguro para investir. E no fim, acho que o primeiro-ministro Netanyahu não pediu desculpas. O que ele disse foi que lamenta ou sente pesar pela perda de vida de um agente de segurança do Catar. Isso está certo de se dizer. Quero dizer, não tenho problema com isso. E acho que esse é outro exemplo da beleza de estadismo, a ideia de que você pode dizer algo com que todos possam conviver tão bem assim. Quero dizer, os catarianos estão satisfeitos porque podem dizer que Israel pediu desculpas e o presidente Trump está satisfeito porque fez Israel pedir desculpas diante dos catarianos e cumpriu sua promessa aos catarianos após o ataque. Israel pode comemorar, pois não pediu desculpas. Israel apenas expressou seu pesar pela perda de vida de uma pessoa catariana inocente. E o primeiro-ministro Netanyahu disse ao primeiro-ministro do Catar que Israel não atacou o Catar, que Israel atacou líderes do Hamas em solo catariano. E tenho certeza, embora eu não esteja ciente nem familiarizado com todos os detalhes dessa conversa, que o primeiro-ministro Netanyahu também usou o exemplo da eliminação de Bin Laden na sagrada soberania do Paquistão em 2011. E agora existe um mecanismo trilateral que foi estabelecido, liderado pelos americanos, que permitirá que ambos os lados lidem com desacordos entre eles ou com outros problemas entre eles. E eu acho que esse é um preço que Israel deveria ter pago por causa desse plano. E esse é um preço muito pequeno. E eu acho que o primeiro-ministro Netanyahu agiu corretamente nesse sentido. E eu acho que a gente tem que olhar o tempo todo, temos que ver o quadro maior. Um dos problemas que temos em Israel e principalmente no exterior é que as pessoas são afetadas por eventos aqui e ali. E elas formam suas opiniões com base nesses eventos e não têm capacidade ou vontade de enxergar o quadro mais amplo. E precisamos entender que Israel, no final das contas, conseguiu mudar toda a arquitetura regional. Israel conseguiu enfraquecer dramaticamente o Irã e todo o eixo que era liderado e apoiado pelo Irã. E Israel conseguiu trazer de volta
toda a civilização livre, eu acho, para a posição de entender que precisa enfrentar esse desafio do islamismo radical ou a combinação entre o islamismo radical e os progressistas, a chamada estranha aliança verde-vermelha ou vermelho-verde. E quando tentamos olhar de cima e temos a perspectiva histórica, entendemos que Israel conseguiu alcançar um sucesso muito impressionante, eu diria, aqui na região. E eu acho que é exatamente isso que precisamos fazer em relação ao último evento sobre o qual estamos falando, o plano e a coletiva de imprensa que aconteceu ontem na Casa Branca. Eu acho que, no fim das contas, sabe, desde ontem à noite, imediatamente após a coletiva de imprensa, e até mesmo durante a coletiva, eu ouço pessoas que criticam Netanyahu e o governo americano, mas muitos criticam o primeiro-ministro Netanyahu e dizem que poderíamos ter chegado a esse plano há um ano. E eu acho que isso não é menos do que uma bobagem, porque nós não poderíamos ter chegado. Um ponto muito importante, sim. Porque há uma necessidade de maturidade. Existem processos que não podem ser realizados sem um grau muito severo de maturidade. E há um ano o Hamas estava em uma situação totalmente diferente. Até 3 meses atrás o Hamas estava em situação diferente há menos de um ano. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores o enorme sucesso do Hamas com a narrativa da fome, que foi adaptada e internalizada pela mídia internacional. O ataque a Israel sobre a fome do povo de Gaza. E a liderança do Hamas, 3 meses atrás, estava tão satisfeita e tão orgulhosa de si mesma. E eles acreditavam que o trabalho deles estava sendo feito pela comunidade internacional, pela mídia internacional, pela sociedade israelense e por todas as tensões entre os astronautas políticos e militares em Israel. E eles só precisavam permanecer em seus túneis, esperar mais um pouco e terminariam a guerra em vantagem. E eles acreditam que são capazes de colapsar o Estado de Israel e fazer com que o Estado de Israel termine a guerra sem eliminar o Hamas, onde o Hamas permanecerá como o poder soberano efetivo na faixa de Gaza. E isso será um impulso, um grande vento nas velas de todo o eixo da resistência. Essa era a situação cognitiva, a situação mental da liderança do Hamas. Eles estavam em uma consciência de vitória, nada menos do que isso. Eu diria que até mesmo na semana passada, com o que estava acontecendo nas Nações Unidas, isso só serviu para nos encorajar. Houve uma mudança entre a semana passada e a noite passada. Exatamente. E não havia maturidade para um plano desse tipo. Não havia maturidade para um acordo tão amplo entre os líderes árabes e muçulmanos que apoiam o presidente Trump e o plano dele. E, portanto, precisamos entender que as coisas precisam de maturidade, que as coisas precisam de tempo. E esse era o momento. Esse era o momento certo para esse plano. Não 3 semanas atrás, nem 3 meses atrás, nem um ano atrás. E eu acho que, como israelenses, temos que ficar muito satisfeitos com esse sucesso, essa conquista, independentemente da nossa opinião sobre Netanyahu como político ou primeiro-ministro. Eu posso ser contra Netanyahu e posso ser a favor da ideia de que Netanyahu e todo o governo já deveriam ter renunciado há muito tempo. Isso não importa nem um pouco. Como cidadãos de Israel, como povo de Israel, temos que ficar muito satisfeitos com a conquista muito substancial e significativa que nosso primeiro-ministro, independentemente do nosso apoio pessoal a este primeiro-ministro, conseguiu alcançar com o apoio e respaldo da principal superpotência de todo o mundo, diante de toda a estupidez de alguns líderes europeus, ou o líder canadense, ou o líder australiano.
O pensamento de que ao agradar, por um lado, seus eleitores, porque eles não conseguem lidar com as ameaças e os problemas em seus países. Então, ao agradar esses radicais em seus países, por um lado, e ao atacar Israel ou punir Israel, por outro lado, eles acreditam que conseguirão alcançar segurança e proteção em seus países. Eles estavam errados e causaram um enorme prejuízo porque deram um prêmio ao Hamas. E nós só precisamos ouvir com atenção os anúncios do Hamas depois de toda a chamada iniciativa franco-saudita e de todos os acontecimentos da semana passada na Assembleia da Organização das Nações Unidas. E eu acho que o presidente Trump corrigiu as falhas deles. E eu acho que o presidente Trump disse claramente, embora tenha dito em uma palavra, ele foi educado com seus colegas europeus. Mas no final das contas, todo mundo entende que os europeus estão fora do jogo. Eles não têm saída. Eles não têm influência. Eles são marginais. Eles eram marginais antes. Eles são marginais agora. E se eles não corrigirem seus caminhos, continuarão sendo marginais, se é que vão continuar existindo, se é que vão continuar existindo. Eu concordo com você nisso. Eu gostaria de, e como uma última declaração, eu sei que não podemos antecipar ou profetizar o que vai acontecer. Com sua experiência e conhecimento, o que espera que aconteça daqui em diante? Como eu disse, isso é primeiramente um plano. Como você acha que isso vai acontecer? Como isso vai se desenrolar nos próximos dias, nas próximas semanas? E o que você espera? Onde você acha que estamos indo com isso? E eu digo isso também, te perguntando isso, porque posso testemunhar que muitas das suas previsões acabam sendo muito precisas. Então eu acho importante ouvir como você prevê o que vamos ver no futuro próximo. Eu ficaria muito surpreso se o Hamas aceitasse. Ficaria muito surpreso. Eu suponho que o Hamas não vai dizer sim, ou seja, sim com uma intenção real por trás disso. Eu acho que estamos diante de duas opções principais. A primeira é que o Hamas vai dizer não. E a segunda é que o Hamas vai dizer sim, o que significa não. E essa é mais desafiadora porque se o Hamas disser não, quero dizer, o caminho está aberto. Israel agora pode cumprir a missão de ocupar toda a faixa de Gaza. Estamos quase lá para estabelecer uma administração militar temporária e, de fato, para chegar à implementação desse plano, ok. Por outra porta. Mas se o Hamas disser sim, que na verdade significa não, podemos nos encontrar em uma situação mais problemática, porque nessa situação, todo o mundo árabe, principalmente os qatarianos, que são muito respeitados pelo presidente Trump, vão pressionar Israel e os americanos a esperar para dar uma chance ao Hamas. Porque eu estou te dizendo o que o Hamas vai dizer. Se eles disserem sim, que significa não, eles vão dizer que precisam de tempo para encontrar todos os reféns vivos e mortos, porque nem todos estão sob custódia do Hamas. Nós sabemos disso. Se ouvirmos com atenção o que Nunu, um dos altos funcionários do Hamas, disse ontem, e eu estou ouvindo o que é dito em árabe, não há tradução para o inglês ou para o hebraico. E ele disse ontem, ele disse, estamos prontos para liberar, para soltar os reféns, mas ele disse em árabe, ladaína, que significa que os reféns que mantemos em nossas mãos, isso não foi traduzido. A tradução foi que estamos prontos para liberar todos os reféns. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, Ladina, aqueles que nós ajudamos, que nós mantemos, que nós seguramos. E eles vão começar a contar histórias que eles precisam agora, que as forças de defesa de Israel vão parar o fogo porque eles precisam ir e encontrar os corpos e as sepulturas, porque aqueles que os enterraram não estão mais conosco, porque as forças de defesa de Israel os mataram. E eles têm que negociar com as outras facções ou organizações palestinas que mantêm alguns reféns e alguns corpos. E eles vão usar essas, eu diria, tréguas para se reconstituírem até mesmo militarmente. Eles vão tentar encontrar todas as maneiras de mudar a situação no terreno,
de forma que permaneçam lá de um jeito ou de outro. Israel vai se encontrar em uma situação muito preocupante, porque, por um lado, Israel está comprometido com o plano. Israel apoia o presidente Trump. Israel quer que o mundo árabe continue comprometido com o plano e com o presidente Trump. E Israel vai ter que manobrar aqui e ali. Esse é justamente o argumento de muitos críticos, especialmente da direita israelense, que vê em semelhança com outros acordos anteriores de Israel. Mas eu acredito que toda a essência do plano de Trump é aprender com os erros do passado, e isso será tratado. E ao colocar a responsabilidade no Catar, sabendo que eles são o Hamas, como você disse muito corretamente, colocando a responsabilidade no Catar, eles agora têm que cumprir. E eles têm que fazer pressão, e nós só precisamos ficar de fora. É assim que eu vejo. E você vê dessa forma também? Você está certo, concordo com você. Escrevi isso ontem à noite, após a coletiva de imprensa. Eu escrevi que este é o momento da verdade do Catar. E sabe quem mais? A Autoridade Palestina. Exatamente. Este é o momento da verdade. E estou te dizendo que os catarianos e a Autoridade Palestina, ambos, estão em uma situação instável. Eles sabem o que é esperado deles. E os catarianos, se os catarianos não cumprirem, eles conhecem o presidente Trump. Eles conhecem a personalidade dele. Eles conhecem a atitude dele. Ele é um homem de negócios. Se não cumprir, terá problemas com ele. E eles vão trabalhar muito para cumprir. E isso é algo que é uma vantagem do ponto de vista israelense. E a Autoridade Palestina, eles sabem e ouviram com muita atenção o que precisam fazer apenas para reabrir o caminho em direção à solução de 2 estados. Certo? Ninguém mencionou a solução de 2 estados. Apenas reabrir o caminho para ela. Eles têm tantas tarefas e sabem que não conseguem, não querem ou não são capazes de realizá-las. Eles sabem que sem isso estarão acabados. Todas as coisas com as quais eles se safaram ao longo dos anos. Isso já dizia tudo. Este é outro feito importante de Israel, porque você sabe, e esta é uma resposta muito, eu diria, substancial para a iniciativa dos líderes europeus sobre o reconhecimento do Estado palestino. Esta é a resposta final, certo? E por fim Israel conseguiu o que queria. E eu acho que, voltando ao panorama mais amplo, acredito que o que vimos ontem é algo que Israel buscava alcançar há muito tempo. Acho que temos muita sorte de ter o presidente Trump na Casa Branca atualmente. E eu acho que o evento de ontem é algo que será registrado por muitos anos no livro de conquistas do Estado de Israel. Dr. Kobe Michael, poderíamos conversar por horas, mas teremos mais no futuro. No futuro, teremos muito mais para abordar e reagir sobre isso. Obrigado por compartilhar seus pensamentos conosco. Dr. Kobe Michael, pesquisador sênior do Instituto INS e do Instituto Misgav. Muito obrigado, Shana Tova, para você, Katima Tova. E vamos torcer pelo melhor para o Estado de Israel. Agradeço aos telespectadores pela companhia. E vamos todos torcer pelo melhor neste início de Ano Novo Judaico e em direção ao Dia do Perdão. Muito obrigado a todos por estarem conosco. Sou Daniel Siman. Você assistiu ao Straight Up na JNS Televisão?